aí, você sabe qual é a diferença entre uma variável dependente e uma variável independente? Eu tenho certeza que esses dois nomes já confundiram muita gente por aí e chegou a hora de ver qual a diferença entre elas duas. A gente não pode falar sobre variáveis sem tocar em uma palavra, que é a psicologia experimental. A psicologia experimental é uma área da psicologia que é completamente dedicada ao estudo de uma maneira objetiva de certas variáveis. Então, estuda o comportamento de uma forma bastante objetiva, levando em consideração como esse comportamento se altera de acordo com certas condições. Então, quando a gente fala sobre essa alteração de comportamento dentro de condições específicas e controladas, a gente basicamente está falando sobre uma coisa: experimentos. Então, para a gente verificar como certas coisas se modificam, a gente não tem como fazer isso se não usarmos experimentos. E outra coisa muito útil que pode ser feita através da psicologia experimental é a testagem de teorias, que também são suportadas e apoiadas pelo uso de experimentos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre certas características que esse campo da psicologia tem e que vai influenciar o uso dessas variáveis que a gente falou. Bom, primeiro é que dentro da psicologia experimental é muito importante o registro e a medição rigorosa de resultados. E essa medição rigorosa, ela se faz através de certos instrumentos, pode variar de acordo com seus objetivos, mas uma coisa importante que sempre tem um experimento é a manipulação de variáveis. E é sobre essas variáveis que a gente vai falar hoje. A gente já falou que existe variável independente e dependente, mas também tem um outro tipo de variável chamada variável controle, que a gente não pode deixar de citar. Agora vamos entender quais são essas variáveis. Então, a variável independente, já para você entender qual é a diferença entre elas, é uma variável que é manipulada durante um experimento. Então, a variável independente é aquela que pode ser identificada como se fosse a causa de um determinado efeito. Ok? Então, aí você já memoriza que a variável independente, ela pode ser entendida como uma causa, porque ela é manipulada pelo experimentador para justamente identificar quais são os efeitos que são observados. Já a variável dependente, a gente já tem uma diferença aqui, porque ela é a resposta. Olha só, lembrem sempre disso, variável dependente é uma resposta ou resultado observado devido a certas manipulações que ocorreram. Então, lembra que eu falei para vocês que essa variável independente aqui é a causa? Então, a variável dependente, ela é o efeito. Só é ligar variável independente, uma causa, variável dependente é um efeito, tá? Então, agora a gente vai entender o que é essa variável controle, por que é que ela tem esse nome. Olha só, a variável controle é uma variável que dentro de um contexto experimental, ela deve ser mantida constante. Por quê? Ela deve ser controlada, porque se ela não for, ela pode afetar os resultados observados. Então, por exemplo, se estivermos fazendo uma medição de temperatura de uma determinada pessoa dentro de um ambiente controlado, um exemplo de variável controle seria a temperatura desse ambiente, porque se estiver muito quente, obviamente a temperatura corporal será modificada. Então, veja que é uma variável que diretamente influencia o resultado e, por isso, por ela não ser do seu interesse, ela deve ser mantida controlada. Tudo bem? Agora vamos ver se vocês realmente entenderam esses conceitos através de um exemplo. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês é bem simples, claro, mas é só para a gente ver se de fato conseguimos separar aqui quais os tipos de variáveis. Então, estamos dizendo aqui que tem um pesquisador que ele gostaria de verificar se há quantidade de interações, ou seja, visitas, em um dia modificam o humor de pacientes com câncer. Então, vamos imaginar que estamos dentro de um contexto de hospital e esse investigador tem o interesse de saber, esse pesquisador, né, se a quantidade de visitas que determinado paciente recebe em um dia altera o humor dele. Então, vamos identificar quais são as variáveis. Quero que você tente aí em casa ver quais são as variáveis comigo. Qual que é a variável independente? Vamos lembrar qual é a variável independente? É aquela que é a causa. Então, o que é manipulado aí, gente? A quantidade de interações. Então, o pesquisador ele pode manipular quantas pessoas ou quantas visitas aquela pessoa recebe. E qual que é a variável dependente? O que é que eu quero observar? Qual vai ser o efeito aí dessas visitas? Será justamente o humor do paciente. Então, é isso que eu vou medir enquanto resultado, por assim dizer, das manipulações que eu fiz.
E vamos imaginar que dentro esse paciente está em um quarto de hospital, né? E que em diversos estudos foi identificado de que a temperatura do quarto, ela pode ser um fator que altera o humor. Vamos dizer, se estiver muito quente, o paciente pode ter humor de determinada forma. Se estiver muito frio, o paciente pode ter humor de determinada maneira. Então, vamos imaginar que a temperatura é uma coisa que está afetando o resultado, que é o humor, mas eu não tenho interesse de verificar se a temperatura tem um efeito ou não. Meu interesse é identificar se a quantidade de visitas, interações sociais tem um efeito sobre o humor. Então, o que é que eu faço? Eu controlo a temperatura, logo a temperatura do quarto é a minha variável de controle. Espero que tenha ficado super claro, mas vamos testar isso em uma questão. Essa questão aqui é do Hospital Albert Einstein, é uma questão de residência. Então, você que achou, esse assunto não tem muito a ver, tem caído cada vez mais em residências questões como essas, de metodologia, que falam sobre experimentos, que falam sobre variáveis diferentes, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Um pesquisador quer descobrir se a cor das paredes de um hospital afeta o tempo de recuperação dos pacientes internados. Ele varia as cores das paredes de algumas alas, e aí ele mede o tempo médio de recuperação. Em nosso experimento, esse experimento que a gente está falando aqui, a cor das paredes é considerada A. Temos letra A, condição de controle. Letra B, variável independente. Letra C, causa de quaisquer variações de pressão sanguínea. Letra D, variável dependente. E letra E, condição de validação social. Vamos entender bem esse contexto. Então, a gente já viu que ele quer descobrir se a cor das paredes de um hospital afeta o tempo de recuperação dos pacientes internados. Qual é a causa aqui? O que é que o pesquisador manipula? Ele manipula o quê? A cor das paredes. Então, o que é que ele vai observar a partir dessa manipulação? Que é o tempo médio de recuperação dos pacientes. O que ele observa é o efeito. Então, é a variável, bota dep aqui, dependente. O que ele manipula é a causa e a variável independente, que é a letra B. Espero que você tenha acertado essa comigo. Tchau!